O filme começa com as cabras trabalhando em uma mina. Quando de repente, adivinha quem aparece, filho? Sim, o Tai Lung. Ele fala que voltou para levar tudo. Ele fala para todo mundo espalhar que Tai Lung retornou e ninguém pode detê-lo. Tá os dois pais do Paul procurando por ele e não sabe onde ele está. Ele tá lutando contra uma arraia sinistra. Com facilidade ele ganha da arraia. Ele começa a dar autógrafo e sem querer acaba autografando a cabeça do Shifu. Ele tenta melhorar, mas só piora. Shifu fala que precisa conversar com ele. Paul diz que vai conversar depois da cerimônia. Ele mostra o cajado da sabedoria que foi dado pelo Oogway. Ele usa o cajado para abrir um novo restaurante. Uma das crianças pergunta se os 5 furiosos vão aparecer, mas ele diz que não, porque estão em uma missão super legais de Kung Fu. Shifu aparece novamente, dizendo que precisa conversar. Shifu fala que o destino está chamando ele novamente, para dar o próximo passo. Paul fala que já passou por todos os passos, filho. Shifu fala que está na hora dele escolher um novo dragão guerreiro. O Paul não vai ser mais o dragão guerreiro. Shifu fala que assim que o novo dragão guerreiro for escolhido, ele avançará para o próximo nível, mais alto do Kung Fu. Paul quer continuar sendo o dragão guerreiro. Shifu fala que ele não pode, porque o Oogway deu para ele o cajado da sabedoria. Oogway confiou a ele para seguir os passos dele, para se tornar algo melhor. Paul pede para ele ficar com o cajado então. Ele diz que não. Ele fala que já aceitou o destino dele, que não é ser o próximo Oogway. Shifu diz para ele começar a procurar por candidatos. No outro dia, já estão escolhendo os candidatos. Aparecem vários, um melhor que o outro. Mas Paul só vai poder escolher um. Na hora de escolher, o Paul não escolhe. Ele simplesmente aponta para ele mesmo. Shifu fala que uma hora ou outra, ele terá que escolher o sucessor. Paul pede ajuda para o universo. Ele tenta pedir ajuda para o universo, mas não se sai muito bem. Ele olha para trás e vê uma raposa estilo ninja fugindo. Ele segue ela. A raposa tá roubando as coisas e ele nem vê. A raposa ia roubar uma adaga. Ela ataca no Paul e Paul faz aquele movimento brabo que o Shifu fez contra o Tai Lung. Ela provoca o Paul e Paul parte pra cima dela. Ela tenta destruir as coisas do salão, mas Paul não deixa. Paul dá ela lapada nela, que ela já cai dura, mas ela tá fingindo de morta e dá uma lapada no Paul. Ela pega o cajado da sabedoria e sai saindo. Paul consegue se soltar e prende ela. Logo em seguida, as cabras vêm correndo dizendo que o Tai Lung está vivo. Paul vai até onde o Tai Lung foi visto pela última vez e investiga o lugar. Ele vê umas pegadas que começa de um jeito e termina de outro. Paul vai até a raposa presa e pergunta se ela sabe de algo. A raposa diz que talvez sim, talvez não. Ela fala que tem uma imperatriz capaz de assumir qualquer disfarce. Essa imperatriz é a mestra do engano. O nome dela é Camaleã. Paul pergunta como pode encontrar ela. Ela só pode ser encontrada com alguém experiente. E esse alguém é a raposa. Paul aceita a ajuda dela. Vai ela e Paul em busca da Camaleã. Os chefes dos criminosos até se reuniram. Eles são obrigados a dar metade do saque para Camaleã. Esse urso fala que deveriam lutar contra a Camaleã. O jacaré fala que não é melhor fazer isso, que não é uma boa ideia. E fala que qualquer um na mesa poderia ser a Camaleã. E na verdade, o jacaré era a Camaleã. Ela se transforma em um elefante gigante e intimida o urso. Ela pediu 60% dos saques que eles conseguirem. Enquanto isso, o Paul e a raposa continuam procurando a Camaleã. Os dois pais do Paul estão preocupados com ele e pensam que o pior pode acontecer com Paul e vão atrás dele. Eles chegam até um bar e vão procurar por um navio. Paul fala com o cara que diz que levará ele até a cidade. A raposa pronta e todo mundo do bar parte pra cima do Paul e da raposa. Rola uma baita briga. Paul faz um negócio sinistro com o cajado da sabedoria e consegue derrubar vários de uma vez. Uma porca ataca o Paul e ele acaba ficando pendurado e cai em cima do navio dessa ave aí. Eles partem. Enquanto isso, os criminosos levaram parte da Camaleã, mas ela diz que não é o suficiente e manda eles buscarem mais. Ela diz que dominará todas as cidades e todos vão conhecer o nome dela. Paul diz que teve uma visão da Camaleã e viu que ela quer dominar tudo. Finalmente eles chegaram até a cidade. Paul fica perdido no meio da cidade grande e diz que nunca viu tanta gente. Ele fica maravilhado com a cidade, mas a Camaleã já dominou a cidade. A raposa é procurada por crimes, tem sua imagem
estampada em cartazes por toda parte, e logo em seguida é capturada. Paul tenta se apresentar como dragão guerreiro, mas é ignorado, porque ninguém sabe o que é isso, e também é preso. A raposa consegue soltar ela e o Paul, e correm muito. Eles chamaram o reforço e o reforço vai com tudo. Eles correm, eles entram em uma passagem secreta conseguindo escapar. A raposa levou ele no lugar onde só tem os melhores criminosos. Chegando aí, eles são recebidos com espadas e querem matar a raposa. Ninguém conhece o dragão guerreiro. Todo mundo conhece o mestre Shifu, mas não o dragão guerreiro. Enquanto isso, os pais do Paul estão cada vez mais perto dele. O Paul está ensinando uma técnica para a raposa. No outro dia, eles vão até o ponto mais alto, que é onde está a camaleã. Ela cumpre com a palavra e leva ele até a camaleã. Paul dá uma semente de pêssego para ela em forma de agradecimento. Os pais do Paul chegam até a cidade e perguntam para todo mundo se viram Paul. Paul passa por vários camaleões dormindo e não podem fazer nenhum barulho. Quando eles estavam quase passando, Paul solta um peido e acorda todo mundo. Eles conseguem prender os inimigos e aparecem várias armadilhas. Eles conseguem passar, mas Paul se descuida sendo preso em uma jaula. Paul pede ajuda para a raposa e dá seu cajado para ela segurar. Infelizmente, a raposa pega o cajado e leva até a camaleã. A raposa é aprendiz dela, rapaziada. Isso tudo fazia parte do plano, levar o Paul até a camaleã. A camaleã fala que queria ser mestra de Kung Fu, mas nenhum dojo aceitou ela, porque ela é muito pequena. Ela rouba a aparência, mas não o Kung Fu. Ela precisa do cajado para roubar o Kung Fu do mundo espiritual, roubar o Kung Fu de Tai Lung e dos outros. Paul não consegue se livrar. Essa cela está com a feitiçaria. Ele tenta passar por baixo, mas acaba caindo no meio de vários camaleões. Ele luta, continua lutando e consegue fugir. Ele encontra a raposa, mas na verdade a raposa era a camaleã disfarçada, que empurra ele de cima da ponte. A raposa fica muito triste porque a camaleã falou que não ia machucar ele. Paul consegue segurar um tronco de árvore. Não sei como, mas tem um camaleão ali e ataca ele. Paul quase cai quando de repente o pai ganso aparece e ajuda ele. O galho quebra, mas o pai panda pega ele e o ajuda. A camaleã fala que só ajudou a raposa porque ela é temida, inteligente, cruel e destemida, assim como ela, e fala que quando ela parar de ser assim, a raposa não será mais útil. Ela abre o portal para o mundo espiritual e chama o Tai Lung, o verdadeiro Tai Lung. Ele pergunta quem é ela e o que ela faz com o cajado. Ela diz que foi o panda. Ele pergunta por que trouxe ele de volta. Ela quer que ele ensine o Kung Fu lendário dele, mas ele não ensina pra ninguém. Ela manda atacar ele e Tai Lung demonstra o seu Kung Fu lendário, que faz tempo que eu não via, hein? E na moral, o Kung Fu dele é outro nível. A camaleã acaba roubando o Kung Fu do Tai Lung, deixando ele fraco e prende ele em uma jaula. Ela traz mais mestres do Kung Fu para roubar. A raposa vai correndo até o panda, ele se encontra. Paul olha para a raposa e simplesmente ignora ela. Ela diz que cometeu um erro. Ele fala que cometeu também, confiando nela. Ela pede desculpas. Ela não sai do caminho dele, eles lutam e ela fala que tá impedindo ele de ser morto. Eles lutam muito mesmo, mas não dá em nada. Ela vai correndo em direção dele e o abraça. Ele diz que tem que tentar e vai sozinho tentar impedir a camaleã. A raposa e os pais do Paul vão até aquele lugar que só tem criminosos para pedir ajuda. A camaleã tá roubando o Kung Fu de todo mundo. O panda chega e vê o Kai, o Shen, todos os antigos inimigos dele. Tai Lung esculacha o Paul, falando que o Ruguay errou escolhendo ele como o dragão guerreiro. Os amigos da raposa chegam para ajudar. A camaleã devolve o cajado para o Paul, dizendo que conseguiu o que queria. Ela se transforma no Shen e luta contra o Paul. Depois ela se transforma no Kai, depois ela se transforma no Tai Lung e faz isso várias vezes. A raposa aparece e consegue derrubar a camaleã. Paul e a raposa vão se juntar para lutar contra a camaleã. A camaleã se transforma em todos de uma vez, se transformando em um monstro bizarro gigante. Ela vai pra cima deles, ela pega a raposa e Paul vai atrás. Rola uma luta em cima dela. Ela se transforma no Paul e eles lutam. Paul versus Paul. O Paul verdadeiro leva uma surra braba. Ela acaba prendendo o Paul e o Paul fala pra raposa deter ela, que ela consegue. E de novo ele dá o cajado pra ela. Ela vai pra cima da camaleã e toma uma surra. Ela usa a técnica que o Paul ensinou pra ela, conseguindo derrubar a camaleã. Paul, na verdade, poderia sair a qualquer momento. Só fez isso pela raposa. A camaleã acorda e vai em direção do Paul. Paul finaliza ela e fala Escaduche, devolvendo o Kung Fu de todos. Todos se soltam e agradecem o Paul. Ele abre o portal dos espíritos e todos entram. Tai Lung fala que vê o Paul do outro lado, o chamando de dragão guerreiro e levando a camaleã. O
Po escolher a raposa para ser a sua sucessora. Tava meio óbvio isso, né? E só no final de tudo, cara, no final de tudo, que os 5 furiosos aparecem para ensinar a raposa. E assim, rapaziada, acaba o Kung Fu Panda 4.